É um tema que a gente foge dele e ele encontra a gente. A gente corre dele no grupo de família e encontra na mesa do bar, e encontra no cafezinho, né? É difícil a gente não encontrar contextos que às vezes tem conversas que nos tiram um pouco do conforto. E hoje vamos conversar sobre esse tema, que é o quebrando o tabu sem quebrar a amizade. Então, como que a gente pode ter essas conversas um pouco mais polêmicas, mas sem romper laços? Eu não sei vocês, mas eu já escutei muitas histórias de gente que saiu do grupo da família, né? Já escutei muita gente que deixou de conversar com o amigo, bloqueou nas redes sociais. E aqui a gente quer trazer alternativas. Como que a gente pode, sim, conversar, sim, ter trocas, mas sem que isso rompa laços. Nosso trabalho é um trabalho que busca fazer uma conexão um pouco mais profunda. Eu, a Liliane e a Margarita, nós somos coaches ontológicas. Que nome estranho, né? Eu sei. O ontológico, ele vem da ontologia do ser. Nasceu da filosofia, nasceu desse estudo de o que nos faz ser como somos. Então, apesar de ser coach, geralmente o coach é muito na ação, aqui a gente gosta de dar um passo para trás, explorar um pouco mais desde onde estamos vendo o mundo, qual é a nossa história, quais são nossas crenças, nosso corpo, nossas emoções ligadas a esse tema, para a partir disso a gente ir olhando um pouquinho para o campo da ação. Então, por isso que a gente fala que aqui a ideia não é ser uma palestra, não é ser a gente aqui ditando para vocês como é e como deve ser. É uma troca, é um encontro, é um bate-papo. A gente vai trazer um pouquinho de conteúdo, vocês vão acessar esse conteúdo, interagir com ele, e depois vocês vão voltar para a gente com o que vocês estão levando. Dúvidas, ideias, insights. Então, parte da nossa proposta aqui é essa interação. Então, para que essa interação flua bem, a gente faz alguns combinados de início. Tá? Nosso primeiro combinado. A gente pede para vocês que vocês cuidem uns dos outros. O que é cuidar uns dos outros? Se tem alguém falando, respeitar a fala dessa pessoa, permitir que ela fale, evitar uma conversa paralela. Se algo foi tratado aqui, evitar levar isso para fora, evitar apontar, falar da pessoa. Então, a gente pede esse cuidado uns com os outros, para que aqui a gente se sinta à vontade de falar. Afinal, são temas polêmicos. São temas que a gente, às vezes, não fala. E aqui é para ser um espaço de escuta. É um espaço de troca e escuta. Outro combinado, além do cuidado, é o da presença. Então, a gente pede que vocês tentem estar aqui, agora. Vocês já chegaram aqui. Vocês já fizeram o grande esforço de uma terça-feira à noite estar aqui. Então, estejam aqui. Então, busquem colocar o celular no modo avião. Tentem estar plenamente presentes. Esse é um convite que a gente faz para vocês. Quem aqui concorda com esses dois pedidos, o cuidado e a presença? Levanta a mão. Olhem para o lado, vê se todo mundo levantou. Se não levantou, olha feio, professor. Legal, ótimo. Mas todo mundo levantou. Então tá, legal. A gente vai conversar de tabu. Tabu. Só que, o que é tabu? Então eu queria escutar um pouquinho de vocês. O que para vocês, podem ir falando assim solto, o que para vocês é um tabu? Falar é um tabu? Falar em palestras. Crença. São crenças? Crenças enraizadas. Vou reformular minha pergunta. Quais são temas que são tabus? Sexualidade. Religião. O que mais? Política. Política. Nossa Senhora. Religião. Eu misturei religião e política. Que combo. Política, o que mais? Aborto. Aborto, o que mais?
O quê? Suicídio. Suicídio. O que mais? Eutanásia. Eutanásia. A gente sabe que é tabu quando... Eutanásia. O que mais? Racismo. Racismo. Sexismo. Como? Sexismo. Sexismo. O que mais? Carreira profissional, assim, no âmbito da família. Muito bom exemplo. Tem alguns temas, gente, que apesar de em alguns contextos não serem tabu, em outros são. Então, obrigada. Carreira. O que mais? Sucesso. Sucesso. Dinheiro. Dinheiro. O que mais? Velhice. Velhice, olha só. Adoção. Adoção. O que mais? Tem uns temas que são tão tabus que a gente nem pensa neles, né? Abandono afetivo. Abandono afetivo. O que mais? Mais algum? Morte. Super. A Nise tá com tema, né? Velhice, morte. Corpo. Assédio. Assédio. Gente, assédio, 2 S. Erros de português, às vezes, são família. Aquele que você prefere escrever outra palavra. Colocar. O que mais? Expor feridas sentimentais. Racismo. Posso traduzir isso com vulnerabilidade? Só para botar no mão. Racismo, acho que eu botei. Já foi. Quantos tabus? Em quantos tabus estamos imersos? E alguns que a gente ainda nem tinha pensado, falado, nossa, é mesmo? Eu nunca falo sobre suicídio. Talvez isso seja um tabu para mim. E esse é um ponto interessante dos tabus, porque às vezes é tão tabu, que nem aparece na minha cabeça a possibilidade de conversar sobre isso. E percebam o quanto, às vezes eu vim aqui pensando em um, e esse um tá aqui, foi outra pessoa que falou. O quanto que é tabu para mim, às vezes é pro outro também. Da mesma forma como alguns, parece que é só comigo. Então, para a gente fazer um censo rápido, só para a gente ter uma noção. Quem aqui vê como um tema que é tabu? Política. Levanta a mão. Olha em volta, olha em volta. Não estamos sós. Quem aqui vê como um tema tabu? Dinheiro. Quem aqui vê como tema tabu? Suicídio. Sexismo. Fico feliz em ver menos mãos em cima. Esse é outro ponto. A gente vai... Os tabus vão mudando. Vão ficando mais ou menos... Ou então é tipo, não, eu sou super aberta, sempre falo sobre isso. Com a minha amiga. Eu não tenho tabus. Converso o tempo todo com algumas pessoas que eu sei que concordam comigo. Vamos chegando perto do que é
Qual é o tema do tabu? Por que às vezes, né, a gente evita? Por que às vezes com algumas pessoas parece que flui? É tão gostoso falar com quem concorda com a gente, né? É tão bom. A gente passa horas conversando, fala, não sei o quê, só que quando vem, às vezes, aquela pessoa que tem uma opinião um tanto quanto diferente, não dá para conversar. E é o que a gente vai abordar no dia de hoje. Para a gente ir seguindo nesse tema, eu vou chamar a Margarita para a gente olhar um pouco a raiz. Né? Porque tabu, gente, não é uma coisa que você nasce e tem uma lista como essa. Essa lista é uma lista construída, que é o que a Margarita vai trazer para nós. Boa noite. Boa noite. Saiu confuso. Muito prazer. Prazer estar aqui. Sou Margarita. E hoje nos convoca o tema dos tabus, né? A gente se divertiu fazendo este exercício, né? A gente, quando vai trazer um assunto, nós fazemos umas rodadas de conversa entre nós para ver em nós como é que é isso. Isso é uma das coisas que a gente queria trazer. Nós vamos conversar de tabus, mas não porque a gente sabe conversar de tabus em todos os lugares, a gente domina. Não é porque exatamente para nós existem tabus muito grandes. A gente vê na sociedade, às vezes vê nos nossos desempenhos, nas relações, e realmente precisamos aprender a falar, a trazer conversas sobre aquilo que é tão difícil conversar, né? Então, eu vou trazer algumas coisas como do que a gente entende por tabu, como que ele surge, como que ele é construído. Mas eu queria que vocês já começassem a pensar que tabu é esse que vocês têm? Que tipo de relações? Ou que tabu você gostaria de trabalhar esta noite? Né? De explorar, de conhecer mais. Então, só para que você tenha ali já pensando. Uma coisa importante de conversar sobre os tabus é que os tabus têm um contexto histórico e tem um contexto familiar, um contexto cultural. O que para nós aqui no Brasil é um tabu, eu que sou colombiana, tem coisas que se conversam lá com muita tranquilidade e aqui não. Né? Dependendo do lugar, da região, da cultura, existe uma diferença. E também depende muito da nossa experiência familiar. Às vezes a gente já nasce com tabus instalados na nossa família. Na nossa família daqui, disso não se conversa. E eu quero contar um pouquinho da minha história. Eu sou colombiana e eu nasci numa família de direita, de extrema direita, em um país que tem uma questão política muito forte, e que tem tido consequências e guerras por décadas por temas políticos. E meu avô, o pai da minha mãe, ele foi um político que sofreu muitos traumas que causaram na família dores, né? Tentativa de assassinato, persecução, tá? E dentro da minha própria família, tem algumas pessoas que elegeram ser de esquerda e que foram ativistas políticos, guerrilheiros, líderes políticos. E muita gente da minha família, de ambos os lados, morreram na guerra. Tanto de esquerda quanto de direita. E assim, em minha família, eu nasci com minha mãe dizendo o seguinte: a gente de direita e de política, entre família, não se fala. A gente se ama como familiares, mas de política, não. E essa é a tônica da minha família. E disso, obrigada, essa é a tônica. E essa é a maneira como se lidou com o tabu. Então, eu nasci em um contexto familiar onde a política era um profundo tabu. Mas disso eu tinha noção. Da política não se fala, e eu fiquei na direita. Sim, eu fiquei filha da minha mãe, do meu pai, nesse contexto. Mas eu nunca me perguntei, nunca sequer me imaginei eu estudar, conhecer o que a parte da minha família de esquerda pensava. Nunca.
Eu nunca fui buscar conhecer da história. Eu não sei onde eu estava nas aulas de história, que não lembro de nada. Eu nunca me interessei em conhecer. Mas a vida foi me levando por caminhos, né? E a gente vai descobrindo que isso é uma cegueira. Eu me dei conta que eu não discutia, não conversava sobre política, porque para mim isso é tão intocável que é melhor eu fecho os olhos. Eu nem abro. E não porque entre num tabu onde eu vou debater com ninguém, não. Eu silencio. Me omito. E isso também é um tabu. E é um tabu que eu diria que é uma das maiores consequências dos tabus, é que a gente se renuncia, se retira da vida. É como se eu não pudesse, não tivesse permissão para exercer meu papel político. E nós, como seres humanos, em sociedade, todos temos um papel político. Mas no meu caso, essa foi minha alternativa. Com a vida, fui conhecendo outras coisas e comecei a ser muito curiosa, porque terminou que conheci pessoas de outras linhas filosóficas, de outros entendimentos, e foi a curiosidade que tem me ido permitindo acordar para os tabus. Não que eu converse de política com facilidade, não, tá? não sei muito, mas pelo menos sou curiosa. Quero estudar, eu tenho estudado de história um pouquinho, conhecendo a América Latina, o que é isso, o que aconteceu, para entender o contexto, porque eu nem isso quis fazer. Bom, mas essa é uma coisa, então eu estou trazendo assim, em síntese, os tabus têm um contexto familiar e cultural. Esse é um primeiro ponto que a gente tem que reconhecer. Além disso, os tabus também são construídos. Quando a gente tem uma dificuldade de conversar com alguém a respeito de um assunto, em geral a gente não tem dificuldade na primeira vez. A gente tem dificuldade e vai acrescentando. Uma coisa que você conversa uma primeira vez, já tem uma atenção. Depois tenta e fica mais difícil. Depois chega uma hora que a gente renuncia. Disso eu não falo com você. Mas este tabu é construído em uma relação emocional. Por que a gente para de conversar sobre as coisas? Porque tem consequências grandes. Né? Tem um custo. Eu vou conversar sobre a criação dos filhos com meu marido. Aí sempre entramos na briga. Aí sabe o que? Depois, você faz do seu jeito, eu faço do meu, mas não voltamos a conversar. Porque não dá. Né? E se torna um tabu. E é isso que a gente vai fazendo com as nossas vidas. Os tabus têm uma grande consequência, é que a gente abre mão de campos nossos, de nosso existir, e deixamos de ser protagonistas, de nos colocarmos nesse lugar, né? E tememos as consequências do tabu. Né? Faz sentido para vocês isso? Então eu queria lhes propor um exercício em duplas. Tem gente lá por lá sozinha. Poderiam se mexer e encontrar duplas. E se tiverem pessoas que não conhecem, assim que nunca se viram, melhor. É para uma conversa sobre tabus, né? Sobre como tem sido a experiência de lidar com os tabus. Isso. Bom, conheci aí a pessoa que está do lado lá, né? Muito prazer. Sou. Isso. Cumprimento. Bom, então o pedido é o seguinte. Encontraram duplas? Melhor que não, mas se for, não tem problema. E exatamente é o processo da palestra da... Pronto? Bom. Então, o pedido é assim. Bom, conhece aí um pouquinho a pessoa, se apresenta e vamos conversar. Aquele pedido que eu fiz no começo. Escolhe um tema de tabu
Um tema que é difícil conversar, que você diz, cara, eu tenho... a conversação é como foi construído este tabu nesta relação, se vem de uma questão de família, se vem uma questão de dificuldade de relação, se vem de onde surge, como é que chegou a este ponto. Tá? Esse é o exercício. Então, toma uns minutinhos para conversar. Pronta. Então, meu nome é Danila. É para falar mais alguma coisa? Só? Não, tá bom. Que você nos conte a sua experiência aí conversando com o Rafa. Então, o que eu compartilhei com o Rafa é que eu não vinha preparada para pensar tão profundamente sobre o meu próprio tabu. É bem melhor pensar sobre os genéricos, os tabus alheios, né? Então, eu não vim preparada, mas eu percebi que talvez, eu não sei se isso existe, mas talvez um dos meus tabus seja o de não ter tabu. Essa questão de talvez me colocar num papel em que, olha, pode vir aqui conversar comigo, eu converso sobre qualquer um desses assuntos, respeito a sua opinião, acho que tenho a capacidade de te escutar, acho que tenho a capacidade, né, de transitar por esses assuntos livre de julgamentos maiores, né? Então, assim, mas às vezes isso também é um tabu, porque há uma fragilidade quando eu admito que eu tenho dificuldade para conversar sobre religião e até pensar por que eu tenho essa dificuldade. Eu acho que humaniza o processo eu falar que eu não estou preparada para falar sobre suicídio e dar um espaço para alguém falar um pouco sobre isso. Então, eu fiquei pensando se o meu tabu não seria justamente o de não ter tabu, né? Imagino que todos tenhamos, e pensar em sermos absolutamente livres deles, eu não sei se eu estou sendo mais humanizada ou menos humanizada pelo que eu estou falando. Mas foi isso, foi nessa linha que eu falei com o Rafa. Não sei se o Rafa quer compartilhar, porque
penso alguma coisa semelhante. E ele nem falou o que queria falar e eu já estou dizendo que ele queria falar. Eu já estraguei tudo. Foi livre, espontânea pressão. Mas foi um pouco nessa pegada de ter que ser para ser aceito, para ficar com uma boa imagem. Não, eu estou aqui, eu converso sobre tudo, né? Nós somos abertos, enfim, tudo isso, às vezes essa pressão e a falta de espaço para poder ser frágil. E que existe muito, tem muito trabalho, tem bastante. Eu sou chefe, tenho que sustentar máscaras, e várias máscaras que existem aí. Eu não posso ser frágil. Eu não posso dizer que isso me custa. Que lindo, que belo compartilhamento. Muito obrigada. O tabu nos coloca num lugar de fragilidade, dizer, isso dói, disso eu não quero falar, né? E dizer, não tenho tabu, no jeito de eu dizer, não, eu transito, eu surfo no mundo, né? E olha, eu acho que a gente pode ver essa coisa de duas maneiras. Uma, pode ser que a gente realmente tenha competências de escuta mais desenvolvidas. Tipo, eu acolho sabendo que julgo, porque os julgamentos sempre acontecem. A gente, como ser humano, julga o tempo inteiro. Mas eu sei que é um juízo e que não passa disso, que é um julgamento que é isso. Então, eu sei que é o meu, mas isso não significa que ele me impede de te escutar. Eu acho que a gente também precisa reconhecer que tenhamos uma capacidade de escuta e de respeito pelo outro. Mas, às vezes, pode ser uma máscara. E, então, eu me pergunto assim, o quanto a gente deixa de ser autêntico, o quanto a gente deixa de ser tomado por uma máscara para poder se relacionar de uma maneira mais harmoniosa, mas que é uma harmonia que pode ser muito frágil, que não é verdadeira, né? Então fica uma linda reflexão. Eu acho que vocês nos deram um super presente com esse comentário. Muito obrigada. Boa noite, meu nome é Ariane. Só para complementar um pouco, porque assim, a princípio foi o primeiro pensamento que veio à minha cabeça. Não, eu não tenho tabu nenhum. Eu falo sobre sexualidade, religião, política, corpo. E aí, quando a minha colega falou assim, mas e aí, qual é o teu tabu? Aí o meu tabu é sexualidade, mas a partir do momento que eu preciso falar sobre com os meus filhos. Então, virou tabu. Mas conversar com os demais, falar sobre, entender o posicionamento do outro, tranquilo. Vou surfando também, vou transitando, entendendo as pessoas e mantendo boas relações nas diferenças. Mas aí eu pensei, foi assim, de imediato. Falei, não, meu tabu hoje é falar sobre sexualidade com os meus filhos. Em alguns momentos eu parei e pensei, não, né? Aquela história, isso é coisa que não se fala. Então, talvez seja, né, essa percepção de repente, você parar e refletir sobre o assunto que é difícil para você falar com alguém que é próximo, com um familiar, com um filho, com um irmão, e que a gente vai deixando assim, de escanteio, de ladinho. Mas no futuro a gente fala sobre isso, né? Muito bem, Adriana, obrigada. Isso. Às vezes os tabus não são genéricos. Eu tenho... Não, às vezes é só com uma pessoa. É com esta pessoa que eu tenho dificuldade de falar deste assunto. Né? E às vezes a gente deleta a pessoa. Então, com essa pessoa não me... porque ela pensa diferente, porque com ela não... Mas esquece todo o contexto que essa pessoa também existe além desse pensamento, dessa situação. Isso muito nos temas quando são assuntos políticos e que a gente tem discordância, né? Que às vezes são nossos filhos, eles pensam diferentes, vivem e a gente diferente, né? Então, impossibilita a comunicação, né? E uma parte importante é que a gente às vezes confunde a pessoa com o que ela pensa. São duas coisas bem diferentes, né? O que mais? Oi, eu sou a Ana. Eu percebi uma coisa, que ao contar para ela, eu percebi que o meu tabu, na verdade, ele é até
presumido, não sei se ele foi construído ou ele foi construído só por mim, porque eu não converso, por exemplo, com o meu pai sobre adoção, por ser, mas porque eu acho que ele não vai gostar de conversar sobre isso, eu acho que eu vou magoá-lo, eu acho que ele vai se sentir menos que isso. Então, é um tabu, mas não porque aconteceu alguma conversa ele se sentiu mal. Eu só acho que vai, então esse assunto é sempre muito ignorado. Se aparece alguma coisa na televisão, até comentei. Alguém na televisão é adotado, aquele silêncio, né? Não podemos falar sobre isso. Muda, faça isso rápido. E eu nem sei se ele gostaria de falar ou não, mas eu não falo. Eu não tenho coragem de puxar esse assunto. Então, é uma construção com uma pessoa só e só minha. Isso. Ah, que lindo. Olha que complexidade, né? Que diversidade que somos os seres humanos e nessas nossas maneiras, né? De dar sentido às coisas. Uma última pessoa, escutar? Boa noite. Dá para ouvir? Muito bem. Obrigada. A Aline, eu estava explicando para a Núbia que eu até estava com dificuldade de dizer qual é o tabu, porque eu acho que é um caso muito específico. Eu tenho me orgulhado de conseguir conversar sobre vários assuntos, apesar de ser difícil para mim também, vários deles, e para a pessoa com quem eu estou conversando. Então, progresso. Mas tem um que ainda é um grande tabu para mim e para essa outra pessoa, porque ela abriu o jogo para mim e falou que acha que eu estou manipulando as pessoas para não gostarem dela e gostarem de mim. E aí eu acho que eu acreditei nisso, porque eu acho que eu não me incomodaria se eu não acreditasse de certa forma. Mas eu discordo. Eu fiquei preocupada, claro, e falei, como que eu vou conversar com alguém que provavelmente não vai acreditar em nada do que eu falar? Nem eu acreditei agora. Aí é uma das razões pelas quais eu estou aqui. Que bom que está se abrindo, né, para se olhar e para conhecer outras coisas. Né? Isso é um dos primeiros movimentos assim, para sair dos tabus. Muito bem. Uma distinção que eu queria trazer para vocês a respeito do tema dos tabus é uma distinção que há entre o que eu penso, o que eu opino a respeito de algo e o que é uma verdade. Isto é uma confusão muito grande nas nossas relações. Quando eu tenho, por exemplo, como a Ana estava colocando, eu acho que a outra pessoa pode se incomodar. Né? Então, nesse achar, eu já fico no mundo de possibilidades. Mas é muito diferente quando a gente vai conversar com o outro achando que sou eu quem tem a verdade, como as coisas são. Né? Como eu, por exemplo, como é o teu caso, né? A outra pessoa acha isso. E às vezes pode ser uma grande verdade para ela. Mas não se pode falar que isso não é verdade para todos. O que é uma verdade que compartilhamos. Dentro do coaching ontológico, a gente tem uma distinção que chama distinguir juízo de um fato. Distinguir um julgamento ou uma opinião a respeito de um fato. São duas coisas muito diferentes. Um julgamento é o que eu penso a respeito de algo. É meu pensamento. Um fato é o que eu posso ter evidências, ver o que aconteceu, algo que está já manifesto, né? Ainda que eu possa ter uma opinião ou outra a respeito. Então, essa confusão é um dos grandes elementos de conflito e de dificuldade de escutar o outro, né? De estar nessa conversa. O nosso propósito deste encontro hoje é que a gente seja capaz de conversar de conflitos não, de tabus, sem que isto abale ou diminua a nossa relação como seres humanos. O que você pensa de algo não lhe faz ser a única coisa que você é. Igual da mesma maneira. O que eu pense a respeito de algo não significa que eu sou esse algo. É só o jeito que eu penso hoje. Porque daqui a pouco eu vou ter uma conversa, né?
conversar com uma amiga que você diz, caraca, agora vi, né? Então, a gente conversando, buscando conhecimento, buscando outras experiências, a gente vai ampliando, porque nós somos aprendizes muito ricos. Então, a gente vai refletindo e ampliando a nossa capacidade de entendimento. E isso acontece o tempo todo. Agora, se eu acho que a minha verdade é a verdade, eu estou clausurando, eu estou fechando a mim mesma e aos outros de conversar, de aprender, de refletir, que é o que nos constitui como seres humanos, esse processo de reflexão, esse processo de aprendizagem. Tá bom? Como está isso para vocês? Você chegada aí, escutando os primeiros tabus? Muito bom. Né? Então, ó, Lili, vem cá. Lili vai trazer para nós outros entendimentos. Então, segura. Ui, Rafa. É que é muito forte. É muito forte. Segura esse pensamento que a Margaret colocou sobre o julgamento, aquilo que a gente pensa sobre uma coisa, a gente confundir com aquilo que realmente aconteceu, né? Porque tem uma coisa específica que a gente estava conversando hoje, na hora que a gente estava trocando nós três, que normalmente faz parte das conversas tabus, que é o conhecimento. Quanto eu conheço sobre aquele assunto? Então, se vocês forem pensar, por exemplo, quando eu estou conversando com a Nola sobre política, e a gente está ali trocando algumas ideias. Eu tenho alguns conhecimentos de fatos que efetivamente aconteceram, e a Nola tem outros conhecimentos de fatos que efetivamente aconteceram. Eu tenho as minhas opiniões sobre esses conhecimentos, e a Nola tem as opiniões sobre os conhecimentos dela. E a gente vai trocando. E faz parte de uma conversa de tabu a gente trazer esse conhecimento. Mas não só a gente trazer, como também a gente está disposto para ir quebrando o tabu a adquirir mais conhecimento. Faz sentido para vocês? Esse elemento do conhecimento como sendo uma das coisas que constituem, que estão ali como elementos de um tabu? Então, eu tenho algum conhecimento, por exemplo, vou trazer até o seu exemplo, Marta, da sua família. A família dela passou por alguns fatos, algumas coisas aconteceram em relação à política, que eles sentiram na pele. O conhecimento deles, os fatos deles, estavam relacionados ao que eles viveram. Mas pode ser que existiam outros fatos e outras coisas acontecendo ao mesmo tempo que eles desconheciam. Então, como eles viveram esse tabu, ou melhor, como eles foram construindo esse tabu? Eles foram olhando esse conhecimento que eles tinham e dizendo, isso foi tão doloroso que eu não quero mais saber o que estava acontecendo do outro lado, porque me doeu muito, era muito sensível. E essa pode ser uma das formas de um tabu ser construído. Só que, ao mesmo tempo, podia ter uma família lá do outro lado que estava vivendo uma outra situação e que também, na pele, teve um conhecimento, fatos aconteceram, que comprovavam a opinião contrária daquela opinião, que seria uma opinião de direita, no caso, que a Margaret trouxe. Essa família, ela se apegou a esse conhecimento, viveu todo esse processo e se identificou também com isso que aconteceu. Percebem como? Tinha algo além ali que podia ser conhecido, então eu podia estar vivendo isso e conhecendo mais coisas do outro lado, e eles podiam estar vivendo isso e conhecendo outras coisas desse lado. Não foi possível por uma série de questões, pela sensibilidade do tema, mas é justamente aí que mora o primeiro passo para a gente começar a quebrar o tabu. É o quanto eu estou disposto a efetivamente conhecer fatos que comprovem a opinião contrária.
E aí a gente vai ver uma segunda coisa que vai nascendo disso, que é quando... Ops. Que é a identidade. É quando eu vou me identificando com aquilo que eu vivi, ou que eu vi, ou que eu conheci. Então, não só eu experimentei uma coisa extremamente forte e sensível, como eu fui identificando aquilo como sendo eu. Então, a partir do momento em que alguma coisa aconteceu comigo, foi extremamente forte e sensível, ou alguma coisa aconteceu com pessoas que eu amo, ou eu tenho conhecimento sobre fatos que aconteceram e que eu tenho uma opinião e eu falo, uau, eu quero proteger isso aqui, eu quero que isso seja justo, seguro, uma série de coisas importantes para mim. Eu falo, se eu sou diferente, calma que eu me confundi. Se isso não se resolver, eu tô me ferindo. Então eu tô me identificando com tudo isso que aconteceu. Aquilo passa a ser eu. Vocês já conversaram com alguém sobre alguma coisa tabu? E que aquela pessoa tinha a sensação de que você estava falando sobre ela, atacando o ser que ela é e não a opinião que ela tinha? Geralmente não é assim quando a gente está conversando de tabu. Isso é sobre identificação. É quando eu começo a me abraçar tanto aquilo que eu acredito, que aquilo passa a ser eu. E não só aquilo que eu acredito. E aí daí nasce uma terceira questão, que também compreende o tabu. Que é a forma como eu trago isso para a relação. Que é a forma como eu me relaciono a partir dessas conversas. Ou seja, quanto que eu estou cuidando para conseguir escutar do outro aquilo que é o ser dele, ou e separando aquilo que é a opinião dele. E mais uma vez vem uma pergunta que vai ajudando a gente a desconstruir os tabus, que é quanto eu estou realmente disposto a escutar o outro. E tudo isso que está atrelado na história do outro. Então, naquela história daquelas duas famílias, quanto será que essa família tem de conhecimento? E quanto ela se questiona sobre quanto ela poderia ter mais? Quanto ela está se identificando com algo que aconteceu? O algo não é mais só o que aconteceu, mas é também ela. E o quanto ela está disposta a escutar e curiosa, mas nem só disposta, é disposta e curiosa a escutar o que está além nas outras relações. Então isso foi algo que a gente foi trocando. Eu, a Nola e a Márgara, que foi chegando pra gente como 3 entradas que podem fazer a gente começar a se questionar do que são realmente esses tabus. E como a gente pode quebrar esses tabus. Então, resumindo em perguntas, seria, que fatos realmente aconteceram aqui? Que fatos eu tenho sobre isso que a gente vai conversar? Então, sobre isso a gente vai conversar sobre sexualidade. Que fatos, que conhecimento eu tenho sobre como é viver essa sexualidade? E que disposição eu tenho para adquirir mais conhecimento? Então, essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é: quanto eu estou disposto, quanto aquilo me chega como uma ameaça a quem eu sou. Obrigada, Nola. Como aquilo me chega, quanto disso, conversar sobre isso, ou ver uma opinião oposta, me chega como uma ameaça a quem eu sou.
Quanto me custa? Ótimo. Leva como pessoal. Isso. Leva como pessoal. E a terceira pergunta é quanto eu estou realmente disposto a escutar e separar a opinião do outro do que o outro realmente é. Faz sentido isso para vocês? Sim? Eu vou contar um pouquinho também da minha história. E a minha história tem muito a ver com o que a Ana trouxe. Ana, obrigada por você ter trazido sua história também. Estava comentando com as meninas que eu tenho... uma das minhas irmãs é adotada. E eu sou a irmã mais nova. Eu nasci por último com 5 anos de diferença de todos os outros irmãos. E eu nasci e nada se falava sobre nenhum assunto de adoção. Até que um dia eu descobri, e eu não lembro como, que eu tinha uma irmã que não era filha do meu pai. Eu falava, gente, mas tá estranho esse negócio, né? Tudo bem, a vida seguiu e etc. E eu nunca me atrevi a perguntar. Eu achava estranho. Eu achava que tinha alguma coisa ali que não era dita, as peças não se encaixavam, a coisa estava meio assim, mas nem a curiosidade me surgia, porque o assunto era tão tabu que eu nem sabia que ele era tabu. Até o dia que eu tomei um pouquinho mais de consciência e falei, acho que estamos falando de um assunto tabu. E aí, na hora que eu abri a conversa, eu percebi que era tabu, porque era super sensível. Todo mundo parou, congelou. Tipo, quem trouxe esse assunto pra mesa, sabe assim? E aí, o que eu percebi nesse momento que foi super interessante? Eu não tinha conhecimento nenhum. O único conhecimento que eu tinha era que a adoção significava que a minha irmã não era filha do meu pai. E explorar isso aqui foi super interessante. Para fazer não só com que eu deixasse com que esse assunto fosse tabu para mim, mas também com que eu pudesse trazer para a família a possibilidade de esse assunto deixar de ser tabu. E aí foi quando a gente foi começando a conversar. Teve uma coisa super interessante que aconteceu nessa história, que o meu pai, ele tinha muito essa questão da identidade. Se a gente fala sobre o assunto, isso quer dizer que eu estou fora da questão. Você já está me tirando da família, quase isso. Então, falar sobre a adoção era falar sobre a identidade do meu pai. Era ferir o ser do meu pai. E só quando a gente foi destrinchando e abrindo a possibilidade de separar o que era o fato, o que era a opinião inclusive das pessoas, da sociedade que estava ao nosso redor, dos irmãos dele e etc., aí a coisa foi se dissipando. Então, para mim foi super importante, inclusive hoje, eu separar essas 3 coisas para entender como que esse assunto foi se quebrando aos poucos dentro da minha família, para que ele se tornasse um pouquinho menos tabu. Não vou dizer que ele já é assim, assunto tomado como assunto comum de mesa de jantar, não. Mas ele foi se dissolvendo de alguma maneira quando esses 3 pontos foram entrando na conversa. Então, queria pedir para vocês compartilharem um pouco como que chega para vocês aí nas suas duplas. Como que chegam para vocês essas perguntas? Que possibilidades se abrem nessa relação tabu de vocês ou nesse tabu de vocês quando vocês veem que conhecer mais e conhecer todas ou todas é quase impossível, né? Mas a maioria
dos fatos relacionados àquele assunto pode te ajudar a diminuir o tabu, o quanto isso pode, quanto essa separação do que é o assunto e do que é você ou do que é o outro pode te ajudar também a quebrar o tabu, e o quanto a sua disposição para escutar e para efetivamente se conectar com o outro também podem te ajudar a quebrar o tabu. Pode ser? Então, em duplas, pode ser as mesmas duplas que vocês estavam. Dois minutinhos para vocês conversarem. Uma cultura de ódio entre as pessoas e intolerância. Então, eu acho que dificulta muito o relacionamento de todos. Super bonito isso que você traz. Me lembra algo que a gente fala muito na comunicação não violenta, e a gente vai falar um pouquinho para vocês mais para frente, a Nova vai trazer, sobre essa distinção do certo e do errado, né? Que a gente, como sociedade, precisou em algum momento para a gente distinguir coisas do que é melhor para nossa convivência, para nossa comunidade, e o que não colabora tanto assim para nossa convivência e nossa comunidade. Só que aí, de repente, a gente está agora numa situação em que eu preciso estar certo, porque se eu não estiver certo, eu tô o quê? Automaticamente eu tô errado. E tá errado na nossa sociedade é meio ruim, né? Porque quando a gente tá errado, a gente tem que... Isso é uma coisa terrível, porque nós nos fechamos a conhecimento. Se você for para a Grécia Antiga, os filósofos que eram grandes sábios ficavam felizes quando alguém apontava um erro. Poxa, que legal, eu vou aprender mais. Hoje é uma vergonha. Se alguém corrigir você, no ambiente de trabalho também, que o colega falou. Você não pode estar errado se o seu funcionário está te mostrando. Super. Obrigada. Quem mais? Vocês fazem tantas considerações assim, importantes que eu estou até com vergonha de falar. Vamos lá. A gente estava conversando e eu decidi falar porque não foi um tema que eu vi alguém falar até então. Mas eu sou vegana há 6 meses. E isso está trazendo uma confusão para as pessoas próximas a mim. Porque se encaixa em tudo. Mas eu vou precisar que você levante ali para eu ler. Tá. Eu vou só acrescentar aqui que a gente não pode esquecer. Assim. Primeiro porque já virou assim, meme, já virou tudo que o vegano toda hora tem que falar que é vegano. Que eu estou fazendo aqui agora. Mas é realmente porque a gente tem uma dificuldade maior para poder adaptar os nossos pratos. Então a gente tem que falar, não tem o que fazer, são poucos lugares que são adaptados. E as pessoas têm pouco conhecimento porque eu acredito que seja uma coisa bem cultural. Então, ninguém nunca se questionou por que eu como isso, por que eu como aquilo. Está no seu prato desde que você nasceu e você vai comendo o leite, vai comendo o queijo, vai comendo o ovo, vai comendo a carne. E ninguém para, que foi exatamente o que aconteceu comigo também. Até que um dia eu perguntei por que eu comia isso, e eu comecei a ver como essas coisas aconteciam e eu tive conhecimento dos fatos. Só que isso, eu não posso conversar com ninguém, porque como eu acredito que seja uma coisa cruel, e realmente é, quando eu falo para alguém, a pessoa fica achando que ela é cruel. Então ela fica com raiva de mim. Porque, nossa, você está dizendo então que isso é cruel? Você está dizendo? Sim, eu estou dizendo, mas aí a pessoa já cansa de falar, mas não sou eu que estou matando. Então, assim, todas as pessoas normalmente ficam acuadas e não querem falar sobre isso. Eu nem lembro o que é sobre relação, mas isso me trouxe muitos danos. No meu trabalho, eu já não almoço com ninguém quer almoçar comigo. Porque eu não falo nada, absolutamente nada, só como sem carne. E a pessoa fica olhando, não vai falar não, hein, que é ruim eu comer carne. Já não ia falar. Então, assim, fica gerando desconforto. Então, o tempo inteiro eu estou exposta e acaba que as pessoas perguntam mais, eu tenho que falar mais, e elas se ofendem mais, e vai gerando esse desconforto todo. Obrigada por compartilhar, sensacional. E esse tema do veganismo, ele aparece
compartilhado com outros temas parecidos. A gente conversou ali sobre o parto também, que é um tema, sobre o próprio a alimentação no geral, alimentação orgânica ou não orgânica. Super bonito isso que você traz. Eu esqueci seu nome, desculpa. Érica. Obrigada por compartilhar. Tem uma pessoa ali atrás, aí depois a gente vai fazer isso. Não, desculpa, é que eu me lembrei quando ela falou. Para mim é a mesma coisa. Eu não sou vegana, mas eu não como muita carne. Porque eu não gosto e também por uma questão ecológica. Eu acho que faz diferença. E aqui no Brasil é muito difícil. Tanto é que eu nunca falo a questão ecológica. Sempre eu simplesmente falo que eu não gosto muito de carne. Porque eu vejo as pessoas falando, eu não tenho coragem de falar que a questão ecológica é muito ruim comer carne. Eu não tenho coragem. Na frente do outro lado. E é muito do que a Margarita estava trazendo sobre a sensibilidade do tema. Quando a gente começa a deixar de falar sobre um determinado assunto, alguma coisa a gente está resguardando. Alguma coisa a gente está fazendo para que aquela relação continue harmônica, ou para que a gente se preserve de alguma forma. E isso que vocês trazem de eu parei de falar, provavelmente foi porque as consequências que aconteciam quando vocês falavam eram muito grandes. E aí foi quando foi nascendo o tabu da carne para vocês. E aí, em relação à relação, Érica, aqui especificamente, que você disse que não sabia exatamente como... aqui é a disposição para escutar, inclusive do outro, para escutar um pouquinho sobre o quanto isso é importante para você, e de repente até de você escutar o que o outro está tentando preservar quando ele está dizendo que não, não, não. Ou quando ele não está conseguindo conversar. Algo ali está sendo preservado também. De repente uma segurança, de repente o compartilhar do grupo, pertencer, né? Então, isso faz parte dessa disponibilidade para escutar, que a gente vai começando a afiar e afiar e afiar cada vez mais, afinar, né? A sintonia cada vez mais para a gente conseguir ir escutando cada vez mais profundamente. E é lindo você já escutar que isso é um tema, que isso chega de maneira sensível para as outras pessoas. E uma coisa que eu queria acrescentar é para vocês duas e para mim, eu também ando numa onda parecida. É que tem a ver com que a gente também não é vegano. A gente é muito mais do que vegano. Nós somos seres humanos grandiosos, maravilhosos, em muitas dimensões, que fizemos uma escolha só. Mas a gente não é. Então, ali, essa situação de eu não querer falar, fechando na... Tudo bem a gente preservar, não tenho que me expor a todo lugar, né? Mas também não me confundir eu com essa escolha. Porque eu sou muito mais. Quando eu me sinto ofendida, eu me sinto... É também parte dessa sensação de eu tenho que me proteger, me sinto ameaçado. Não. Então é importante ir percebendo isso. A gente cria tabus, produto de tabus, existem tabus sociais, mas a nossa identidade é muito mais do que a gente propõe em nossas opiniões. Obrigada. Oi, boa noite. Meu nome é Ana e eu quero falar exatamente aqui sobre a questão da identidade, né? Um fato que eu estou vivendo. Uma amiga minha me contou a história que ela foi estuprada por uma pessoa que eu conheço. Ela me contou essa história. Eu repliquei essa história para outras amigas. Encontrei com o autor do fato, né? E conversei com ele sobre isso, falei que eu estava sabendo, falei que eu estava muito triste e tal. E ele falou que não foi ele. Tudo bem. Aí agora tá o mó bafafá, tá mó loucura,
porque ele está vivendo numa comunidade, ele desrespeitou uma mulher nessa comunidade, ele foi expulso desse lugar, e ele está dizendo, ele está me responsabilizando, dizendo que eu repliquei aquela história e que aquela história está fechando portas para ele, porque ela está sendo também, ela está complementando as escolhas que as pessoas estão fazendo em optar por não estar com ele, né? E aí a gente está conversando, né? Ele falou que eu fui responsável, que eu fui infeliz, eu talvez tenha sido mesmo, acho que fui. Mas eu falei para ele que ele me agarrou há 10 anos atrás, que ele me deu um beija-flor 10 anos atrás, e que por isso que eu achava que aquela história era verdade. E eu falei, você se lembra que naquele dia você me beijou 10 anos atrás, forçado? Ele, eu lembro. Eu, pois é. Por isso que eu acho que também essa história é verdade. Porque isso aconteceu comigo e partiu de você. E aí é isso. E aí agora ele tá me cobrando que eu... E no fim das contas, assim, a reflexão que eu fiz é que eu não fui vítima nem testemunha desse fato, desse estupro. Então eu não sei da veracidade dessa história. Né? Eu sei pela minha amiga, mas eu não sei da verdade dela, assim, por minha conta. Pode ser a verdade para minha amiga, mas não é a verdade para mim. Mas eu suspeitei que fosse uma verdade, por todo o contexto. E aí hoje eu fiz uma nota, assim, de esclarecimento e mandei para algumas amigas de que a gente não foi vítima dessa história, nem testemunha. Então eu quero dizer que essa história que eu contei para algumas de vocês, eu não sei se é verdade. Então se vocês divulgaram ela para alguém, por favor, passem essa nota e eu estou aqui disposta a conversas. E assinei com o meu nome. E é isso, mandei para ele também. E é isso, estamos vivendo. Ana, isso me lembra um pouco dessa nossa reação da comunidade, tem a ver um pouco com o que o Eduardo, né, trouxe, que é do quanto a gente relaciona, do quanto a gente acaba julgando o ser da pessoa, não só pelo fato. Então, assim, a gente deixou de julgar pelo crime e a gente começa a julgar o criminoso. Então, a gente não está mais falando de uma coisa, um fato que aconteceu. A gente começa a falar da pessoa, né? E isso vem dessa coisa do certo e errado, dessa coisa da identidade, de que a partir do momento em que eu faço uma coisa, eu sou essa coisa. Dessa nossa vontade, inclusive, de seguir um caminho reto na nossa vida, que a gente traça, começa aqui e termina ali. E nós, como comunidade, acabamos seguindo esse conceito. Então, aí fica também a mesma reflexão para mim do conhecimento. Então, quais são os conhecimentos que eu tenho relacionados a esse fato? O quanto eu estou trazendo a identidade dessa pessoa que viveu um fato para o fato em si. Então, uma pessoa que teve um estupro, que fez um estupro, passa a ser um estuprador para o resto da vida, né? Então, e o quanto eu estou disposto, inclusive, a escutar as dores dessa pessoa, a retratação, ou mesmo o quanto eu estou disposto ele está disposto a escutar o que acontece com a gente quando a gente vê um fato assim. Né? Então, para mim, vem a mesma reflexão. Não sei como lidar com uma situação dessa, não vejo um caminho certo, um certo ou um errado. Mas me vem também essa reflexão do quanto a gente pode começar a discernir o crime do criminoso, inclusive essa nossa tendência de juntar a opinião que a gente tem no ser que a gente é. E eu acho que essa é a maior reflexão que a gente, inclusive, trouxe para a nossa conversa sobre tabu. Quanto a gente se identifica, quanto a gente, no final das contas, quando uma pessoa fala uma opinião política diferente da gente se assusta e olha e fala, nossa, mas essa pessoa? Nunca imaginei que essa pessoa pudesse ter essa opinião.
E aí a gente quebra completamente a nossa confiança, né? Então, essa reflexão que eu tenho, vocês têm alguma coisa a acrescentar? Não mais. Então, vamos dizer assim, foi uma conclusão que a gente chegou aqui na nossa conversa, né? Vamos dizer assim que eu virei ser iluminado, e aí eu sei todos os fatos, estou disposto a escutar todo mundo, eu respeito a minha identidade, respeito a identidade do outro, mas eu preciso conversar sobre um tabu com alguém, e quando aquele assunto surge, igual a nossa família da adoção, ele é uma bomba. Aí eu sou o ser iluminado, eu estou todo certinho ali, mas o assunto continua sendo tabu naquela situação e eu não consigo resolver ou conversar, eu tenho uma relação tranquila e ok naquilo lá. Esse é onde nós chegamos na conversa. E não conseguimos entender como é que seria isso, entendeu? Mas é isso. Eu vou deixar para essa pergunta para a Nola responder já, porque ela vai trazer uma coisinha. Então eu vou segurar. Vou deixar no suspense. Pode ser? Quem mais? Mais uma pessoa para compartilhar? Então, duas. Tinha uma pessoa lá atrás, que eu vi você de mão levantada. Isso. Boa noite, meu nome é Amanda. E eu gostaria de trazer uma questão também, porque às vezes o afastamento é um tabu. A gente não é obrigado a se relacionar com aquela pessoa de uma forma padrão. Tá conversando e... Eu acho, sim, que a gente pode... É bom a gente resolver as coisas dentro da gente, né? De ficar com ódio eterno mata a gente. Mas também não precisa ficar de amorzinho eterno, né? E esse afastamento, às vezes, é difícil de se dar, às vezes até em família. Às vezes uma pessoa é violenta, causa conflitos, assim. É difícil, a gente não pode mudar a outra pessoa. Então, o que a gente faz? Se afasta. Porque vai ficar ali se desgastando, sofrendo horrores e alimentando aquilo, né, de uma certa forma. Isso é um tabu também, né? Sem dúvida, qual é o seu nome? Amanda, vocês estão muito demais, gente. Vocês estão muito demais. Sem dúvida, a gente concorda com isso e a gente vê, inclusive, que em alguns movimentos, algumas práticas que a gente tem, até do coaching ontológico, da comunicação não violenta. Gente, a comunicação não violenta é uma coisa. Na hora que você fala que você faz comunicação não violenta, a pessoa acha que você é um doce. Ela acha que você derrete na frente dela, entendeu? E não é bem assim. Pessoas que fazem comunicação não violenta têm raiva, se indignam, têm opiniões políticas. São pessoas normais, ok? E eu me identifico muito com isso que você falou, porque a autenticidade que a Margaret trouxe hoje mais cedo é justamente isso. É também eu me permitir estar dentro de uma relação, ou eu me permitir perceber que essa relação não está saudável para mim agora, e eu me afastar um pouco. E eu ir me nutrir de outras relações. Até que se eu quiser voltar para essa relação, eu voltar para essa relação. Mas existe sim esse tabu de que as pessoas que são iluminadas, né? Desenvolvimento pessoal, etc., são assim, você chega, elas estão assim. E aí você fala com elas, né? Sim. Aliás, é uma coisa super interessante também, vou contar uma coisa pra vocês. Nesse final de semana eu estava num evento de coaching ontológico, e aí são 3 dias. O primeiro dia é um dia de preparação, o segundo dia é um dia de execução da coisa, do treinamento, e o último dia é o dia de feedback. No dia de preparação estava todo mundo no amor. Mas era um amor, assim, parecia que todo mundo... Nossa! Aí no dia da execução, todo mundo tenso, imagina, vai falar na frente de 100 pessoas, tenso, mas ninguém falava nada, porque estava todo mundo no amor ontem, né? Então todo mundo, ó... Aí no dia do feedback, todo mundo começou no amor também. Até que alguém chegou e falou, gente, pelo amor de Deus, ninguém tem nada pra falar mesmo, assim, na real? Vocês nem sabem de barata? E aí,
a tensão soltou e as pessoas começaram a voltar a virar pessoas e não só uma emoção só, porque o amor é muito bem-vindo. Mas as outras emoções também são. E aí a gente vê o quanto os tabus vão sendo criados, inclusive em movimentos, em processos maravilhosos, incríveis, que às vezes a gente vai falando, então aqui o certo é amar. Aí vira todo mundo, Alguém já viveu isso? Não? Que bom que você se identifica. E o que é o amor, né? Tão profundo isso. Ai, meu Deus, essa pergunta é muito profunda. Amorzinho. Às vezes amar é ter uma atitude mais firme, né? Isso. Amanda, vou furar tudo aqui. Mália, vem pra cá pra você aparecer. Amanda, eu queria falar para a Amanda agora. Que você me fez lembrar de Humberto Maturana. Humberto Maturana é um biólogo chileno, que é um pensador e um revolucionário desta época. E ele escreveu os 3 direitos dos seres humanos. 3 direitos, além dos direitos humanos que já existem, mais 3. Ele acha que a gente precisa acrescentar mais 3 direitos. Um é o direito de se equivocar, de errar. Você falava, né? O direito de se equivocar, é que eu estou falando em espanhol. Errar. O direito de errar. O direito de mudar de opinião. O direito fundamental. Mas, Margaret, se alguém hoje diz que era de direita, amanhã diz que é de esquerda, coitado. Então, mas a gente tem direito a mudar. Isso é um direito fundamental. E o terceiro é o direito de ir embora sem que o outro se sinta ofendido. Aí eu lembrei de você com a sua contribuição. Obrigada. E aí a gente vai incluindo mais tabus que tem a ver com isso, né, gente? Se eu sou Flamengo e de repente eu comecei a torcer pro São Paulo, você quer me crucificar, né? Aí é brincadeira. Quem mais? Tinha uma pessoa a mais. Uma dúvida. Até sobre... Peraí, aí só estou comunicando, porque eu acho interessante que a Amanda falou, que o afastamento me fez lembrar uma outra coisa, outro tabu, né? Que a gente sente, mas acho que isso é uma coisa cultural. Que nós devemos amar incondicionalmente nossos parentes, família. É uma coisa que eu estou conectando muito agora, sabe? Porque eu percebo que, assim, às vezes eu não tenho identificação, não tenho afinidade com um parente. Tudo bem, sabe? É aquela coisa que você tem que amar incondicionalmente, aceitar aquela pessoa. Se você não se identifica, se você não admira, se você não tem nada, assim, é difícil. E tem todo sangue, né? E tem toda uma ações que envolvem esse amar, né? Que nem a Amanda estava trazendo também, né? O que é amar? Aí tem algumas coisas que estão dentro do protocolo das regras de amar a família. Super interessante. Então, até vou usar a sua expressão, o sangue de barata, né? Eu acho até para provar que talvez eu não tenha, eu estou super angustiada com o fato de eu não ser aquilo que eu penso. Eu não sei se porque, uma das coisas que foi colocada no início é o que eu penso não me define necessariamente, né? Eu entendo isso e acho muito legal quando traz o viés do aprendizado, somos eternos aprendizes, mas internamente isso para mim é quase uma loucura, quebra um monte de outros tabus, porque eu cresci numa família em que meu avô dizia o tempo inteiro, me diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Se o colega do lado diz quem eu sou, imagina eu mesma o que penso a respeito de mim mesma, né? Então, aí agora eu vi que o que eu penso não me define. Aí eu pensei, caramba, mas a vida inteira eu tô tentando pensar certinho para ver se vai dar certo. E isso não ficou um pouco decepcionante, mas já explica um monte dos meus tabus, assim, né? Já tô me entregando um monte. Mas fiquei super na dúvida, assim, o que eu amo, o que eu sigo, o que eu escolho não faz parte de quem eu sou, sabe? Isso gerou uma confusão assim, um pouco na minha cabeça. Não ficou muito claro como entender.
Essa pergunta, a gente tem refletido muito, eu e a Nola, a gente tem refletido muito nessa pergunta do quem sou eu. Porque ela chega a ser até um pouco cruel, né? E talvez tentar definir o que a gente é de maneira tão específica, estática, seja a questão. Se a gente procurar o que a gente é... Bom, imagina que eu estou procurando alguma coisa, então eu vou procurar evidências, então eu procuro opiniões, aí eu procuro no meu histórico de vida os meus sucessos e os meus insucessos, a quantidade de vezes que eu errei, a quantidade de vezes que eu acertei, aí eu procuro nos meus relacionamentos quem gosta de mim e quem não gosta de mim, aí eu começo a virar um checklist. Como é que é aquele negócio, gente, da empresa que você mostra assim no final do ano? Um relatório, né? Um relatório de sucesso ou insucesso, crescimento ou inflação ou deflação. E isso gera uma angústia tremenda. Então, não que eu tenha resposta para a sua pergunta, porque a sua pergunta vai num lugar filosófico, inclusive. Mas uma coisa que eu gosto de pensar é que o eu, ele é esse que escuta os seus pensamentos. Você não tem a capacidade de pensar o que você está pensando? Você não tem a capacidade de pensar o que você está sentindo? De notar todas as sensações do seu corpo? Então, para mim, o ser, ele está mais relacionado a esse que está assim, um passinho acima desses três movimentos, que é o nosso corpo, a nossa emoção e nossos julgamentos, esse que observa tudo, que vê tudo acontecendo. E que ele também é mutável. Então, de novo, a gente volta na filosofia da pergunta. Mas obrigada. Esse aí, se a gente sentar aqui no barzinho agora para conversar... Sim! Depressão não está escrito aqui. Eu estou escrevendo tudo que estou lembrando. Depressão é bom também. Bom, então, para seguir nesse assunto, a Nola vai trazer agora, eu acho que um pouquinho da resposta para a Adonai, que ela ainda está lembrada. Que responsa trazer a resposta. É um pouco o que a Adonai falou, é muito bonito, né? A gente olhar tudo isso, a gente buscar se iluminar, a gente querer, né, acessar esse nível profundo de compaixão e empatia com o outro, até o ponto que a pessoa chega para você e fala: "Você é idiota. Você não sabe nada. Você não está entendendo. Você não me escuta." E nem dá para conversar com você sobre isso. O que mais que a gente vai escutando que engatilha? A gente está tentando, a gente está ali. Aí o seu jeito. É tudo do seu jeito. É tudo do seu jeito, é só do seu jeito. Então, você precisa entender, e é com essa atitude, né? O que mais a gente vai escutando? Só você fala aqui. Ah, porque só você fala. Só você fala. Só você tem razão. Só você tem razão. Assim Minha não opinião dá. nunca fala. Minha opinião nunca conta. Falou a dona da verdade. Perfeito. Esse tem que ter o pescoço. Falou a dona da verdade, o dono da verdade, né? Então, galera, quando o tema é sensível, pode ser que a gente vai, se prepara, não, né? Como são as 3 perguntas? Ok, quais são os fatos que eu tenho? Estou aberta a escutar outros fatos? Sim, estou. Eu estou aberto. Deus me ilumine, sim. Fatos, ok. Né? Estou aberto. Estou aberto a escutar outros fatos? Sim, sim. O meme do grupo do WhatsApp é um fato? Talvez aquela imagem seja um fato, não sei, eu estou aberto.
Ok. Isso ameaça a minha identidade? Não. Não ameaça a minha identidade. Eu não sou a minha opinião. Estou aqui, né, para crescer, evoluir como ser humano, iluminado, em busca da iluminação. Né? Não é a minha identidade, ok? Quero conversar? Quero, eu quero conversar. Eu quero conversar. Eu quero conversar. Eu quero escutar. Sim, eu quero escutar. Eu dou conta de escutar. Não, eu vou dar conta de escutar. Ok, vou dar conta de escutar. Sim. Bora. Por que às vezes é tão desafiador? Existem alguns fatores. A Amanda trouxe. Às vezes, eu posso estar querendo conversar e a outra pessoa pode não estar querendo conversar. Pode ser. Pode ser que realmente ali não tem espaço para uma troca. E se eu for para a conversa tentando convencer e não conversar, não existe conversa. Existem 2 monólogos. Existem 2 partes gritando, tentando firmar suas identidades, tentando converter o outro. Então, essas perguntas que a gente faz pra gente, também é uma pergunta para se fazer em relação ao outro. A opinião do outro é a identidade do outro? Não. Então, o outro pensar diferente de mim torna impossível a nossa relação? Não necessariamente. Porque além dele ter a sua opinião, ele tem muitas outras coisas. A Margaret trouxe isso, a Lili trouxe isso. Então, talvez com aquela pessoa, eu não vou ter conversas sobre política. Talvez não. Talvez ali não existe espaço para conversa. Né? Mas eu posso conversar de futebol, eu posso conversar da criação dos meus filhos, eu posso conversar do meu trabalho. Tem vários outros assuntos que eu posso... que existe espaço para conversa. E tudo bem. E tudo bem, gente. Porque a opinião da pessoa não é a identidade dela. Assim como a minha opinião não é a minha identidade. Porque nós não temos o poder de transformar o outro. Não está em nós o poder de transformar, mudar, alterar o outro. Tá? De transformar nós mesmos. De estar aberto a se transformar. Então, entrar numa conversa de um tema sensível, para conversar, é estar aberto a se transformar. É estar disposto a aprender algo ali. Às vezes, escutar mais do que falar. Na comunicação não violenta, a gente fala que a conversa, ela acontece como se tivesse um tubo entre eu e o outro. E a minha mensagem é como se fosse um lenço que eu pego e passo por esse tubo. Só que se na hora da conversa eu estou colocando o meu lenço e a pessoa está colocando o lenço dela, chega uma hora que trava. Eu já não escuto o outro e o outro já não me escuta. Porque estão os dois enfiando o lenço nesse campo. Ah, não sei o quê, porque não sei o quê, não sei o quê, o outro não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E, gente, quem escuta de fala, gente, conversa de doido. Que loucura! Né? Fala assim, gente, mas podia ter uma planta que estava desempenhando o mesmo papel. Né? Então, um exercício que a comunicação não violenta propõe é o exercício de eu quero conversar, eu quero escutar, eu estou aberta a aprender novos fatos, a ver outras opiniões. E ao invés de ir colocando o meu lenço e puxando o lenço do outro.
e dando espaço para o outro se expressar, para o outro se sentir que existe alguém escutando ele ali, que ele está sendo acolhido. Porque ele não estava nessa palestra. E ele ainda acha que a opinião dele é a identidade dele. E se eu chego descartando a opinião da pessoa, é como se eu estivesse atacando a identidade do outro. Então, agora que a gente já percebeu que existe isso, e eu estou falando isso agora, mas isso não é fácil. Tá? Isso não é fácil. A gente tem o hábito de chegar dando a nossa opinião. A pessoa nem completou a frase dela, a gente está falando, mas não. Isso aqui, tal coisa. Eu acho tal coisa. A pessoa está falando, eu acho, não sei o que. Não, mas eu acho. Né? A gente tem esse hábito. A gente tem esse receio. Então, mas para chegar nesse resultado, tem que ter uma transformação. E para gerar essa transformação, tem que percorrer um caminho. E talvez nesse caminho é que estejam as incógnitas. Para que esse silêncio não entre de um lado e o outro não entre de outro lado e os dois não se. Acho que o segredo é antes, tá bem antes, né? Sim. E até por isso que quando a gente começou a nossa conversa hoje, a gente foi tentar olhar a raiz do tabu. Onde que esse assunto começou a ficar pesado para mim? Por que ele é tão intenso? Por que é tão sensível para mim conversar sobre esse tema? Né? Às vezes veio da minha família. Várias pessoas colocaram aqui, por exemplo, meu pai sempre falava que de religião não se conversa. Né? Ou então, poxa, das outras vezes que eu conversei com essa pessoa, ela foi super agressiva comigo. Então, às vezes é melhor... Aí eu já vou para a conversa já armada, porque tem uma história com aquela pessoa. Então, sim, antes da gente conseguir puxar o lenço, esse olhar para dentro é super importante. E muito desafiador. Muito. Até porque, pessoal, a gente não aprende isso na escola, em casa, a gente não aprende. Para eu e para a Lili, quando a gente começou a ter o contato com a CNV, com a comunicação não violenta, foi assim, um choque, porque eu achava que eu estava muito bem resolvida. Há anos, fazendo coach, terapia, trabalhando com isso, falando, não, gente, agora estou quase iluminada. Né? E a CNV foi me convidando a esse olhar para dentro, essa autenticidade, esse reconhecimento de, nossa, eu acho que eu não estou me expressando da melhor maneira, eu acho que eu estou sendo agressiva para defender algo que não tem a ver com aquela pessoa. Eu acho que eu talvez estou projetando no outro, ou então eu estou esperando que o outro vá suprir tudo que é importante para mim, então quando ele nega o que eu estou trazendo, é desesperador. Mas isso só é possível se eu começo a me escutar. Então, fazer as 3 perguntas para mim mesmo é um primeiro passo. Então, eu tenho fatos, mas tem fatos que talvez eu não conheça, e eu quero conhecer, eu quero aprender algo diferente. A minha opinião não é a minha identidade. Se aquela pessoa discorda da minha opinião, minha identidade está segura, está tudo bem. Eu não preciso que ela concorde comigo. Eu não preciso que ela tenha a mesma opinião que eu tenho. E eu não preciso mudar a minha opinião por conta dela. Eu posso. É um direito meu, como diz a Margarita. E eu quero conversar. Mas por que eu quero conversar? Por que eu quero entrar nessa zona? Porque algumas pessoas falaram aqui, às vezes é melhor nem falar nada. Deixa quieto. Deixa rolar, Por que a gente conversa sobre tabus? Por que vocês acham que a gente conversa sobre tabus? Era esse o último questionamento que eu ia fazer. Eu falei antes, né? Por exemplo, igual você falou, quando a gente vai lá ter a conversa sobre o tabu, de maneira respeitando, e aí se percebe que a pessoa não é um assunto bom. É um tabu para aquela pessoa, a gente escuta ela e tudo, ou num barzinho, ou numa roda de amigos, aí você percebe que lá é um tabu. Só que daí, se aquele tabu foi imprescindível para você poder ter as outras relações naquele meio com aquela pessoa, aí você falou que no caso, se for só um tabu, você não conversa sobre aquilo, mas se aquilo foi imprescindível, você
qual atitude a ser tomada. Eu acho que é um caso que acontece bastante. Às vezes você não consegue fazer esse tipo de coisa porque tem um tabu, tem um elefante branco ali. Entendeu? Perfeito. Um ponto, Adonai, é que cada caso é um caso. Tem casos que eu posso escolher não conversar com a pessoa sobre esse tema, que é um pouco o que a Amanda trouxe, né? Eu posso ali optar por não dar continuidade. Isso é uma liberdade que eu tenho. Eu posso encontrar outros relacionamentos para ter esse tipo de relação, ter esse nível de intimidade. Isso é uma possibilidade, isso não é uma regra. Tá? Mas tem situações que eu quero conectar, eu quero conversar sobre esse assunto. Ele é importante, seja para a harmonia dessa relação, seja para uma mudança social que eu acredito. Imagina, mulheres, imagina se as mulheres não tivessem começado a falar sobre assédio. Como estaríamos hoje? Meu Deus. Estaríamos ainda na Dark Ages, né? Na Era Negra. Onde o cara no trabalho dá em cima de você e você só dá um sorrisinho amarelo e fala, nossa, desconfortável. Mas é assim mesmo. Alguns anos atrás eu passava por isso. Então, precisou de várias mulheres irem quebrando esse tabu e conversando sobre isso e rompendo o desconforto do conflito para que uma transformação social fosse acontecer. Então, às vezes, conversar sobre tabus tem a ver com cuidar dessa relação que é importante para mim e que está sendo impactada por esse tema, por essa discordância não conversada. E, às vezes, até como um movimento social, do meu papel social. Então, assim como tabus são construídos culturalmente, nós, como sociedade, temos também o poder de desconstruir culturalmente alguns tabus. Então, alguns que a gente listou ali, começou a desconstrução. Suicídio, depressão, começou. Bem no iniciozinho. Mas, para isso, bota conversa desconfortável no caminho. São vários. Você quer comentar, Amanda, alguma coisa? Veio uma imagem do tabu como sendo o campo minado. E aí, quando a gente rompe essa barreira, assim, a gente tem a possibilidade de desativar as bombas. E quando as pessoas morrem nesse processo, a comunicação não violenta parece que está aí para a gente evitar até essas mortes, né, as violências. Mas tem sido necessário até esse momento. Eu honro essas pessoas, mas triste, né? Também. É uma mistura. Por um lado é triste, por outro é uma mistura. Uau, é a gratidão. Perfeito. Obrigada, Amanda. Você quer complementar? Quero. A gente está aqui falando de desconstrução, né? Aí você usou um termo que eu desconstruí dentro de mim, né? E eu vou expor, porque aí, se vocês acharem interessante, vocês podem desconstruir dentro de vocês. Que é o termo da Era Negra, né? Porque a gente, nos movimentos sociais negros, o racismo ele é existente, né? E aí muitas vezes a palavra negra e negro está associada a coisas negativas, e aí a gente tenta reformular nós reformulamos a nossa linguagem para a palavra negra não ganhar essa conotação pejorativa. Aí eu usaria o termo era sombria. Obrigada, perfeito. Obrigada, gratidão. Não, perfeito. E a ideia, a intenção é a questão da sombra mesmo, de ser um lugar onde eu não enxergo, né? Então, obrigada. Vou passar a utilizar este termo. Quando a gente busca essa questão da harmonia, né, Adonai. Quando a gente busca ter essas conversas desafiadoras, porque isso está impactando a minha relação, que é um pouco o que a gente está tentando trazer daqui. Eu e a Lili, a gente vai fazer uma breve simulação de algo que às vezes acontece no nosso dia a dia.
Nessa simulação... Deixa eu incorporar a atriz aqui. Incorpora, eu também estou incorporando aqui. Então, nós não somos atrizes, mas vamos incorporar. Então, nessa relação, nós somos um casal. Já quebramos o tabu aí. Primeiro tabu quebrado. Somos um casal. E a gente vai ter uma discussão sobre um tema que na nossa relação é um tabu. Então, vamos lá. Nola, eu estava pensando, estava vendo o dinheiro da nossa conta e acho super importante a gente começar a investir. A gente já pegar esse dinheiro e já comprar um apartamento. A gente precisa imobilizar esse dinheiro, muito arriscado ficar com o dinheiro na conta. Você viu aquela crise que teve com o Collor? Não dá. Dinheiro na poupança não dá certo. Essa coisa aí, uma hora desaparece. Eu já te falei isso outras vezes. Não vamos mexer nesse dinheiro. Meu pai me ensinou desde pequenininha que a gente precisa cuidar do dinheiro. E o cuidado tem a ver com ser cauteloso. Você não está me entendendo. Você não está me entendendo. Por que a gente exatamente por causa disso que a gente precisa imobilizar o dinheiro. Eu não estou falando da gente comprar um elefante, não. Estou falando da gente comprar um apartamento. Liliane, meu Deus do céu. Então, eu já estudei sobre isso. Você sabe tudo. Eu já estudei sobre isso. Você sabe que eu sempre cuidei das nossas finanças, que a gente não precisa ficar conversando disso, que tá tudo bem, tá tudo... Não, olha só. Não se preocupa. Essa conversa está começando da maneira que ela sempre acontece. Você não escuta, você não confia em mim. Você não confia em mim para cuidar do nosso dinheiro, é isso? Você não confia em mim. Você acha que eu sou uma idiota, então, né? Você tá me chamando de idiota, só pode. Porque eu tô há anos cuidando desse dinheiro, a gente não conversa com isso, nunca precisou conversar sobre isso, mas não tem esse assunto. Tá tudo ótimo, tá o dinheiro lá, tá rendendo. Pra que mexer em time que tá ganhando? Sempre assim. Não dá pra conversar. E não precisa conversar. Não fala mais nada. Pode conversar aí sozinho, do jeito que você sempre conversa. Eu vou pedir comida no iFood. O que você quer? Eu tô aqui. Precisamos de cuidado, tentando cuidar das minhas finanças, tentando evoluir o nosso dinheiro, porque afinal, gente, apartamento, ele valoriza, não valoriza? Aqui em Brasília tá todo mundo de prova. Só o Noroeste que E assim, eu tô tentando realmente cuidar da nossa relação, cuidar do dinheiro, de evoluir esse dinheiro e principalmente da nossa segurança. Eu não quero perder esse dinheiro, a gente demorou tanto para construir. Eu quero cuidar da nossa segurança, da segurança da nossa relação. Não sei o que eu não entendo. Ai, cara. Há anos eu faço de tudo pra gente estar seguro, para ver o nosso dinheiro evoluindo, para poder cuidar de todo esse patrimônio que a gente está criando, cuidar dela, cuidar da nossa relação. Tá tudo indo tão bem. A minha intenção é realmente só preservar essa nossa segurança, preservar o que a gente já está construindo há anos e não arriscar isso dessa forma. Eu não sei por que ela não me entende. Quantas vezes a gente não tem brigas calorosas que por detrás tem interesses tão comuns? E o quão difícil para nós é suspender por um tempinho a nossa opinião, investigar um pouco mais, tentar ver o que está por trás disso que outra pessoa está defendendo tão veementemente, disso que está causando tanto sofrimento para aquela pessoa. Conversar sobre tabus, sobre temas sensíveis nas relações, nos convida a tentar ir mais fundo e a legitimar
desde onde o outro está colocando essa opinião. Legitimar a dor do outro, legitimar o medo do outro, legitimar a raiva do outro. E ter a curiosidade de ver onde será que eu me conecto? Será que por detrás dessa fala que me chega como uma ameaça, tem uma necessidade que eu conheço intimamente? Que às vezes é uma vontade de estar mais seguro, de ser reconhecido. Às vezes é uma necessidade de evolução também, de cuidado. Só que o nosso hábito é ir metendo lenço no cano. Ou já desistir, já fugir. O lenço está com tanto... O cano está cheio de lenço e a gente fala, não vou puxar esse lenço não. Já sei que isso aí não vai dar em nada. O tema de hoje, pessoal, ele tem um ponto que é um ponto crítico. Muito, muito, muito crítico. Nada disso faz sentido e nada disso é aplicado se você não quiser. Você tem que querer muito, verdadeiramente querer fazer diferente. Porque o nosso hábito é entrar numa briga de foice. Nosso hábito é chegar dando voadora. É pegar pro pessoal, é se sentir agredido e reagir a essa agressão. É não reconhecer os nossos gatilhos emocionais e parar de escutar a outra pessoa. Então, pessoal, e Adonai, assim, dentro de uma relação que quer ser transformada, a gente tem que estar muito disposto a nos transformar também, a investigar, a ir a partir da curiosidade, a perguntar, a investigar, a não cortar o outro a partir da primeira ofensa, que a ofensa vai vir, porque a pessoa está habituada a ofender, a agredir, a usar de... Né, a gente tem até um mecanismo de defesa do outro. Então, para se defender, ele agride. Ele te deslegitima. Obrigada, é isso que vocês falaram. Distrata, né? E aí tem que vir de uma intenção muito forte de cuidar dessa relação, esse movimento de, poxa, tá, mas me conta mais. Eu realmente quero, eu verdadeiramente quero entender. Não teria que agregar aí, você verdadeiramente acreditar que você pode não estar certo. Lindo, você tem que entrar na conversa com essa crença verdadeira, não politicamente correta. O Eduardo colocou aqui, para quem talvez não tenha escutado, que é você entrar na conversa verdadeiramente aberto a estar errado. Aberto a mudar de opinião. Lembrando daquelas 3 reflexões. Essa minha opinião não é a minha identidade. Tudo bem se eu mudar. Tudo bem. Tudo bem se os fatos que eu tenho, talvez existam fatos contrários que eu não sabia. Eu não sabia que essa pessoa também tinha feito isso. Eu não sabia. E eu tô aqui para escutar. E talvez na hora da conversa eu ainda nem formei outra opinião. Eu talvez precise até de um espaço para processar, digerir, entender como que acontece comigo depois de tudo que eu ouvi. Eu não preciso também resolver tudo numa conversa. Às vezes a gente... isso é outro hábito. A gente tem que sair... A conversa tem que sair com um certo e um errado. Ou felizes. Ou felizes, que é onde, né, acontecem as principais fugas, né? Então a gente tem que estar feliz. Então é o momento que eu falo, então deixa. Vamos parar de conversar sobre isso. Vamos pedir o jantar. Dá aquele beijinho. Te amo, tá? Corta o assunto. Então, ou a gente tem que sair feliz, ou alguém tem que ganhar e alguém tem que perder. E aí a gente vai, e fica, e fica, e fica. Aí
Aí você fica, nossa, eu tô perdendo, eu tenho que ganhar. Aí você vai pra agressão, e vai pra ofensa, e não sei o quê. Não. Quebrar isso é muito desafiador mesmo. E é a partir da intenção. Segura. E eu não tô falando, isso é um ponto muito importante, tá, gente? Eu não tô falando de você ser passivo. De você ser uma pessoa passiva que só recebe, só leva na cara, né? E depois se recolhe. Não é isso. É de dar espaço para o outro falar, principalmente se o outro está num nível de tensão emocional maior que o seu. É dar espaço para o outro falar. E a partir disso também falar. Colocar a minha opinião, a minha percepção. É incrível, Adonai. Se a gente dá espaço para o outro falar, aquela tensão, ela costuma ir diminuindo. Se a gente começa a legitimar e falar, poxa, cara, eu ainda não tinha pensado por esse ponto. Isso daqui realmente faz sentido. Ou, nossa, eu percebo que para você é muito importante ver variedade. Ou ver evolução. E a pessoa fala, é importante sim. Ou então ela vai falar, não tem nada a ver com isso não. Poxa, para mim é importante justiça. Justiça. Aí você fala, pô, para mim também é. Também acho, caramba, a gente está precisando disso. E depois dessa troca, depois de haver essa conexão, que é a conexão no nível de necessidades, que é um pouco o que a Lili colocou aqui, aí fica muito mais fácil ir para o campo das ideias. Porque a gente já estabeleceu que, ok, estamos juntos. Lá no fundo, estamos juntos. Temos estratégias diferentes, mas estamos juntos. Será que dá para a gente trocar de ponto de vista de estratégia? Né? E ter uma relação de respeito um com o outro? Para a gente colocar um pouquinho isso em prática, pensando naquele tema tabu, pensando naquela conversa, aquela relação que às vezes é um pouco difícil conversar sobre determinado tema, tentem refletir qual é ou quais são as necessidades essenciais, aquelas mais profundas, que você está buscando preservar nessa conversa e que o outro está buscando preservar. Um último exercício, só para a gente fechar. Então, por exemplo, aqui, lá no fundo, nesse caso, ambas estávamos tentando preservar nossas necessidades de segurança, de evolução, de cuidado. Na relação de vocês, nesse tema tabu, pode ser uma necessidade de harmonia, de conforto, equilíbrio. Então, em duplas, por alguns minutinhos, falem um pouquinho sobre como chega para vocês essa reflexão e o que vocês percebem. Tá? Quem não tiver dupla, procurem outra dupla. Ou um trio. Então, podem se juntar. Quem não tiver dupla, levanta a mão. O autoconhecimento e a não transferência da responsabilidade para outra pessoa, da minha paz. Obrigada, Amanda. Obrigada. Mais alguém, gente, gostaria de compartilhar? Eu acho que fundamental foi a questão de que eu não sou o que eu penso. Eu pensava totalmente diferente. Obrigada. Mais alguém, gente? Última pessoa. Eu acho que o julgamento do outro, assim, o tempo inteiro que vocês vão falando, aí eu vou pensando, pois é, aquela pessoa tem que ouvir isso, ela tinha que estar aqui. Aí eu tenho que parar e pensar, não, calma, vamos organizar as ideias. E aí eu acho que é muito isso. E esse fim foi incrível, assim, porque eu tinha que estar falando, então é desse jeito que eu vou falar com aquela pessoa, então é assim que eu tenho que fazer agora. Eu vou chegar lá agora, então eu vou começar desse jeito. Aí eu pensei, calma. Aí agora você falou isso, eu falei, então isso eu quero satisfazer uma coisa que é minha. Então, foi principalmente isso. Obrigada. Aqui, Pri. Eu vou levar muito isso também, essa última frase que eu quero até repetir para eu internalizar dentro de mim, que vou tentar aqui, é difícil, né? Essa expectativa que a gente tem
de ter a nossa necessidade de reconhecimento de determinado assunto no outro. É isso. Vou levar isso. Obrigada. Pessoal, para a gente fechar o encontro de hoje, eu queria ler para vocês um poema. E depois desse poema a gente vai tirar a nossa foto oficial, nossa selfie. Então, só para concluir. Então, eu peço para vocês se sentarem confortáveis na cadeira um pouquinho, ajustar a postura. Respirar fundo. Deixar o corpo ir absorvendo tudo que a gente viu hoje, tudo que a gente refletiu, conversou, imaginou. Se sentir à vontade, pode fechar os olhos um pouquinho, sentindo o corpo. Esse novo corpo, que já não é mais o corpo que entrou aqui, que já sai daqui com outras visões, outras possibilidades, outros desafios. Inspira profundamente. Expira. O poema se chama Palavras são janelas ou são paredes? Sinto-me tão condenada, tão julgada e dispensada. Antes de ir, preciso saber. Foi isso que você quis dizer? Antes que eu me levante em minha defesa, antes que eu fale com mágoa ou medo, antes que eu erga aquela muralha de palavras, responda, eu realmente ouvi isso? Palavras são janelas ou são paredes? Elas nos condenam ou nos libertam? Quando eu falar e quando eu ouvir, que a luz do amor brilhe através de mim. Há coisas que preciso dizer, coisas que significam muito para mim. Se as minhas palavras não forem claras, você me ajudará a me libertar? Se pareci menosprezar você, se você sentiu que eu não me importei, tente escutar por entre as minhas palavras os sentimentos que ambos compartilhamos. Esse é um poema da Ruth Bebermeier. Então, inspira profundamente. Expira. Inspira profundamente. Expira. Que essa nossa conversa de hoje reverbere. Que ela reverbere nas suas relações, nas suas próximas conversas, nas suas famílias, no nosso país, no nosso mundo. Que nós sejamos a sementinha que torna possível quebrarmos o tabu sem quebrar as relações, as amizades. Que eu cuide mais dessa relação do que da minha opinião. Então, que eu consiga chegar para o outro repetindo para mim mesma, essa relação é mais importante do que a minha opinião. Que eu consiga chegar para uma pessoa querida e lembrar que essa pessoa tem muito mais além disso. E que eu sou muito mais além dessa opinião. E encontrando os pontos de contato. E as formas de legitimar e acolher o outro. E de me cuidar, me preservar e legitimar minha opinião também. Pessoal, muito obrigada por estarem aqui conosco hoje. Obrigada, dona Ana. Gratidão.
Adonai está aqui como representante da banda Tribal Way, que sempre nos acompanha. Esse espaço, pessoal, é um espaço que a gente está aqui todo mês. Mês que vem estaremos aqui de novo. Quem ainda não nos acompanha nas redes sociais, fica o nosso convite. A gente passou para vocês um formuláriozinho de cadastro, então aqueles que se cadastraram vão receber mais informações. E esse é um espaço que a gente faz e promove de maneira gratuita, aberta, mas é um espaço que a gente também tem alguns custos, então a gente tem custos de divulgação, do cartaz, né? Tem outros custos de estacionamento, tem alguns custos que a gente tem, que no total aí somam pelo menos uns R$400, pensando na equipe como um todo. E a gente faz um convite para quem quiser contribuir de forma consciente, de coração, o valor que se sentir à vontade para contribuir. A gente tem uma caixinha que está com a Nise, ela vai estar lá na saída. E quem quiser contribuir, o valor que for, a gente fica muito agradecido. Quem não puder contribuir, tudo bem. A ideia é vocês estarem aqui e estarem conosco nessa missão de compartilhar essa mensagem. Então, esse é um dos tabus que a gente está quebrando, porque foram anos aqui e a gente não falava sobre isso. Então, a gente decidiu começar a falar e abrir espaço para pelo menos cobrir os nossos custos aqui, que era algo que a gente não falava, não vamos falar sobre isso, né? E que aí fomos quebrando e falando, não tem problema falar sobre, tudo bem trazer esse tema. Mas ainda assim, hoje era para a gente ter começado falando disso. Aí eu esqueci. Aí a Lili falou, não. Aí eu falo. Aí ela esqueceu. Aí eu falou, deixa pro final. Mas a gente falou. É uma vitória. Porque a gente costumava não falar. Então fica aí um pedido / uma possibilidade para quem quiser contribuir, poder contribuir conosco. E além disso, a gente hoje trouxe muito o tema da comunicação não violenta, né? Quer falar um pouquinho? Sim, a gente trouxe o tema da comunicação não violenta e quem não conhece a comunicação não violenta ou quem conhece um pouco, já ouviu falar de várias formas, mas ainda não aprofundou dentro de um treinamento, a gente tem treinamento introdutório de comunicação não violenta. Tem um acontecendo esse final de semana, próximo agora, sábado agora, que está com vagas assim, acho que da última vez que a gente viu, tinha 3 vagas. Mas se você não conseguir estar nesse do sábado, tem o curso online que vai acontecer 27, 28 e 29. O conteúdo é o mesmo do curso presencial. A única diferença é que ele é dividido em 3 dias e ele só acontece à noite. Tá? E é online, mas é um online, assim, a turmona, todo mundo assim, um monte de carinho. É bem legal. Então fica o convite para vocês, se vocês quiserem se inscrever hoje especificamente, aí a gente dá o desconto de ex-aluno. Procura eu ou a Nola. A gente vai mandar também por e-mail para aqueles que se inscreveram no formulário, e aí com o link bonitinho para vocês poderem ler, entenderem como que é o curso, mas também estamos aqui para conversar. Isso. E se vocês quiserem saber um pouco mais sobre a comunicação não violenta, vocês podem também entrar no nosso site, que é Instituto CNV de Comunicação Não Violenta, B de Brasil.com.br. Nós 3 fazemos atendimentos individuais. Margarita, especialmente, faz constelação toda vez que ela vem para Brasília, tem sido incrível, né, Margarita? Quer falar um pouco? Então, também, se vocês se interessarem para saber um pouquinho mais do que é o coaching ontológico, de como funciona o processo, do que mais pode vir daí, também podem nos procurar, tá bom? Muito, muito, muito obrigada pela presença de vocês. E a gente tem uma tradição da foto. Então a gente pede para vocês juntarem com a gente aqui pertinho, ficar todo mundo juntinho. Que a Vanessa vai tirar uma foto. Esse espaço é uma vez por mês. É sempre na segunda terça-feira do mês. Próximo vai ser dia... Pois é, mudaram, aí ficou super confuso isso. Segunda, terça. Cada encontro é um tema.